quem reforçando aqui, quem não conhece, meu nome é Edson Saldanha. Tá? Eu vou falar aqui um pouco, de fato, das minhas experiências dentro do ramo, que é algo assim, digamos, meio solitário no início. Tá? Eu vou aqui dar digamos assim, como é que eu posso falar? Uma introdução até chegar nos dias onde eu me deparei com o semeador de vida. A minha infância, né, e pela adolescência foi, eu acho que, como todo aquele garoto nerd, né? Eu gostava muito de ufologia, mas era talvez um fófila. Eu gostava de colecionar fotos, né? E eu lembro que eu tinha um amigo que a gente ficava vendo uma revista que era Tesouro Disney e falava sobre arqueologia e sobre artefatos achados. Isso com uns 6 anos, 7. Né? E a gente ficava sonhando em explorar tal. Depois disso surgiu o meu maior interesse. Eu lembro que eu tive as primeiras edições da revista UFO, né? Que foram assim a base. Até que, assim, 90, 91, eu me deparei com uma matéria que eu até tentei encontrar, que era do Carlos, né, Wells, para a revista Planeta. Ele falando sobre Ganímedes, ele falando sobre os contatos dele. Eu me deparei, nossa, algo fantástico, será que isso é verdade e tal? E eu fiquei aquilo na minha cabeça, só que com o tempo, né, aquilo foi talvez ficando no esquecimento. Até que aí começa a história, né? Em 92, eu lembro que eu tinha uma grande dificuldade, que ainda tenho, com inglês. E nesse ano, eu fiquei em recuperação na escola, justamente precisando tirar uma nota lá, 7,5. E minha mãe, né, minha mãe adotiva, minha biológica, eu estava morando com ela nessa época, ela encontrou dentro, num jornal, falando sobre um professor tal, que dava aulas particulares tal. Vocês vão entender a história já. Porque aí esse senhor foi na minha casa, moreno, estatura assim, perto de 1,80 m. O curioso é que as aulas, né, a metodologia dele era interessante, porque através das questões que a professora passava exercício no caderno, ele conseguia captar a energia. E a energia dela, e ele dizia quais as questões tinham propensão para cair na prova. E depois disso foi surgindo coisas mais interessantes, porque começou a falar sobre povos intraterrenos, sobre extraterrestre, e aí ele começou a me passar muita informação, começou a emprestar livro. Eu lembro muito bem que ele falava muito da Pedra da Gávea e da civilização fenícia, em um livro que ele me emprestou. Entre várias informações, ele falou a respeito, preste atenção, naquela época nem se falava muito em mantras, né? Preste atenção em algo, ele fala assim, preste atenção no mantra Om. Um dia você vai utilizar. Aí ele, né, ele sempre agia dessa forma, preste atenção nisso. Tá. Chegou, foi passando o dia tal, teve o dia da prova. Eu achei assim, arrebentei na prova. Mas todas as questões estavam lá, tirei 10. Eu disse, tirei 10. Né? Eu lembro que aí ele foi na minha casa para saber da prova. Tal, e aí, essa prova? Professor, tirei 10. Perguntou ainda da prova. Tá, tirei 10. Eu disse, e se você não tirou 10? Professor, eu tô falando, eu fechei a prova. Não. Você vai tirar, preste atenção, nada mais, nada menos do que você precisa tirar. E quando eu recebo a prova, para minha surpresa, eu tirei o meu 7,5, que eu realmente precisava tirar. Aí, tá, foi passando o tempo, né, a gente foi se distanciando do professor Domingos. Ele, antes de frequentar a minha casa, ele deixou uma relação de pessoas para eu procurar, do Instituto de Parapsicologia que existia lá em Belém, né? E que seria importante para que eu encontrasse essas pessoas, tá?
Seria um processo de aprendizagem para mim, fazer parte. E aí se distanciou. Aí vem a primeira fato assim, mais insólito. Mais do que isso. Estava andando na rua. Eu lembro que eu venho saindo de uma avenida na outra. E eu havia comprado um livro, da Almanac, da Abril, Tipologia Extraterrestre. E eu li e eu emprestei para ele. E quando eu vi na rua, eu disse, poxa, eu tenho que falar para falar com o Sr. Domingos. Isso eu estava no primeiro ano do segundo grau. Tenho que falar, né, tal, porque já terminou as provas, tal. E eu queria ver se ficar lendo, né? Quando eu fui andando, eu lembrando disso, eu levanto a visão. Quando eu levanto, ele vem, ele aparece, meu. Ele já aparece abrindo a mochila dele e tirando o livro. Tá aqui. Aí eu fiquei assim. Eu disse, não. Eu fiquei assim, obrigado. Sorriu de sempre, seguiu o caminho. Sorriu bem e foi embora. Foi passando, né? Tempo, era interessante que ele falava que ele trabalhava à noite como segurança noturno do mercado do Ver-o-Peso, que é um mercado muito conhecido, mas é uma feira lá em Belém muito grande. E eu passei uma vez de ônibus e pensei assim, ter visto ele no meio das barracas. Não, mas aí foi muito rápido. Legal, né? Passou o tempo. Passou-se mais alguns anos. Eu estou nessa introdução porque lá na frente vai fazer uma ligação com outra coisa. Passou-se mais alguns anos, né? Uns 2 anos mais ou menos. Minha mãe, liga para o Sr. Domingos para ver se a gente mantém em contato novamente. Ela ligou pro número, que ela tinha uma agendinha, parece uns pergaminhos, sabe? E ela tá lá, daqui o número para ligar. Quando ela ligou, qual foi a surpresa? Ele não morava lá. Mas a minha mãe disse, não, então vocês compraram recentemente a linha. Não, 2 anos atrás, nós ligávamos para aí e nós falávamos com ele. Pois nós temos esse telefone, essa linha há mais ou menos 10 anos. 10 anos conosco. Não tem como você ter ligado para cá. Passou, né? Foi. Aí isso já passou. Vai passar mais de quase uma década. Eu indo para uma festa. Mas peraí, você ligava e falava com ele naquele Falava. momento? Falava com ele. E era o número dele. Não tem como não ser. Minha mãe tem lá os pergaminhos dela lá, intocável, que ela colocava lá, toda anotada lá, a agendinha dela. E não, resumindo, não era como se caísse para outro lugar. Aí passou-se também mais alguns anos. Aí dessa vez eu comprovei realmente o poder de materialização dele, porque eu estava indo para uma festa e no caminho eu lembrei de todo o contexto, da importância dele. Ele, assim, realmente tem uma relação muito de irmão com ele, sabe, energia tal do professor, mesmo do mestre, né? Mas, assim, algo com muito respeito, porque ele nunca se colocou como mestre. E quando eu passo no cruzamento, no sinal, o ônibus para. Eu lembrando dele. E quando eu olho, numa avenida extremamente perigosa, dessa vez não tinha como não ser. Lá está ele todo como fosse homem de preto, numa avenida perigosa, com aquela marca de 007 na mão, andando de blaze, hein? Atravessando uma rua escura, perigosa, onde só tinha ladrão, e andando, atravessando a rua, e olhou, e quando eu olhei, fiquei assim. E o cara não mudou nada, 10 anos lá andando. E aí quando abriu o sinal, o mesmo blazer com a mesma e ele com um sorriso na boca, como se fosse assim, subiando, andando assim no nada e indo embora. E eu fiquei assim, a questão não era longe, eu aqui como ele aqui, andando. E ele não te viu? Ele viu, com certeza, ele estava rindo e olhando assim, como... Ele estava rindo da tua cara. Tô aqui, chamou? Só não olhou diretamente pra mim. Eu nem
gritar, né? Eu vou gritar aqui, é louco. Cadê esse show? Vai dizer que só eu tô vendo? Tava meus amigos na frente do banco todo aqui. Aí passou-se, né? Foi-se alguns anos. Ele me indicou, aqui eu falo, esse curso, esse Introdução para a Psicologia, né? Que foi um curso que minha mãe encontrou, onde encontrei as pessoas que ele me indicou. Tá? Minha mãe encontrou esse curso no jornal também e, coincidentemente, as pessoas estavam lá. Eu perguntei para as pessoas sobre ele. Nenhuma conhecia ele. Nenhuma conhecia ele. Não conhecemos o professor Domingos. Não conhecemos uma única pessoa que assim disse, olha, essa pessoa constantemente frequenta minhas palestras. Tá? Eu já vi algumas vezes, pode ser isso, mas daí nada, né? Só que aí foi interessante que nessa parapsicologia aqui me abriu portas para muita coisa, principalmente na área da projeção astral, né? Que começou, as projeções astrais começaram a acontecer e aí começaram a aparecer uns carinhas aí, diferentes, né? Numa dessas experiências, eu vou contar agora mais especificamente. Mas peraí, eu fiquei curiosa. Nunca mais teve contato com ele, né? Ainda bem. Ainda bem. Ainda vem a ligação dele com outras duas pessoas. Aí, tá, passou-se o tempo, aí né, nessas projeções, comecei a trabalhar projeção astrais. Nisso eu comecei a ter contato muito com seres, os Greys, né? Eu vi assim, embaçado, os seres entrando no meu quarto, assim. Sabe aquela luz de sinuca que só vem em cima da mesa? Como jogasse aquela luz, aí o bichinho vinha entrando lá, e eu tinha alguma recordação a respeito disso e tal. Aí durante a projeção eu vou contar uma experiência muito relevante, duas. Uma, assim, que foi fantástica pra mim. Que foi quando eu estava na minha casa, seres me chamavam para fora da minha casa. Lá estavam perto de 4 seres. Tem como intercalar e mostrar aquela pasta lá? Tem. É a número 1. É a imagem número 1. Pá. Esses carinhas ali. Simpáticos. Sim. Perto de 4 seres desses. Aí, tá? E nós fomos. Aí a primeira coisa que eles falaram para mim: há muito nós habitamos o que hoje vós chamais de lar, mas por diversos motivos nós mudamos de frequência e habitamos outra dimensão. Aí ele foi conversando comigo, fomos andando na rua, eles falaram que eles não se locomoviam através de naves. Eles utilizavam outros corpos. E era interessante, porque ele fazia isso aqui, ó. Eles davam 2, 3 passos e saíam correndo. Na hora que ele saiu correndo, eles, como fosse aquela história do Dragon Ball, uma forma de luz. E ele fala, você pode fazer isso. A melhor nave que existe são seus corpos. E aí eles me ensinaram lá na hora a fazer. E eu me transformei. É interessante que na hora a minha visão era de 360 graus. Eu podia ver em todos os locais, todas as direções ao mesmo tempo. E perceber todas elas ao mesmo tempo. Aí nós fomos aí andando, né? E conversando e me explicando esse processo. Até o canto da outra rua. Onde eu vi 2 seres. Eles estavam em posição ajoelhado. Como é aquela posição que faz reverência? Sobre os joelhos, assim. E eles estavam com a mão no joelho. E eles começaram a reverenciar a lua. E começaram a catalisar a energia da lua, os 2. E a energia que eles puxavam, né? E falavam algumas coisas. Depois os 2 canalizaram para um lugar e abriram um portal. E de lá, todos nós, né, já nesse forma de luz, entramos. E eles me levaram a conhecer 3 civilizações, né, sobrevoando e contando. Passa a próxima imagem aí.
nessa época eu não tinha visto ainda o Star Wars. Né? E as civilizações eram assim. Eu via veículos. Ei? Quantos anos você tinha? Deixa eu ver aqui. 2016 anos. 16 anos. Essas civilizações ficavam andando, ficavam esses carros cortando o céu para cima e para baixo. Eles me levaram em três, assim, magnífica, sabe? Era lindo mesmo. Lindo, porque a gente via algo como se fosse, o trânsito era tanto horizontal como vertical. E aí eles falavam assim, olha, vocês estão passando por um processo de transição, no qual toda civilização chega um dia. Existe um momento no processo de evolução de toda civilização em que ela se depara no ponto X, em que a tecnologia dela, né, em que ela evolui a tal ponto, né, que ela evolui a tal ponto a tecnologia dela, em que a ética dela tem que ser proporcional à evolução tecnológica. Não quer dizer que ela tenha que se tornar boa, como vocês concebem. A evolução ética tem que ser a tal ponto em que ela não se torne destrutiva para si mesmo. Né? Daí vem a explicação porque existem seres que a gente não considera positivo e conseguiram evoluir tecnologicamente. A ética deles não é para se evoluir. Ou talvez tenham se destruído e conseguido manter um certo equilíbrio, mesmo que ocorra sequela, né? Que alguns não conseguem se reproduzir como antigamente. Aí eles me mostraram essas civilizações, né? Essas três civilizações. Pode passar a próxima aí, só tem mais uma. Uma delas, assim, ó, gigantesca. Você via prédios, sabe? Era coisa de Star Wars. Star Wars é uma visão do que é, do que das cidades deles. Aí, tá, passou, né? Disso. Aí pode, né, esse aí depois eu falo dele. Ainda não é a hora dele. É lá na nem desse, criança aí. Quer que volte? Para a parte do Word. Tá. Então, assim, eles foram, né? Me acompanharam até de volta para a mesma rua onde estava, onde o portal havia se aberto. E o portal foi se fechando. Ele se despediu, antes de se despedir ele foi falando: cuidado. Aí, depois de anos que eu fui entender a história do demônio, lendo a história do Sisto. Cuidado com o demônio que habita o planeta de vocês. Pois ele pode ser ele pode ser a vossa destruição. Na mesma hora abriu outro portal e vi uma explosão nuclear. E uma mão gigante fez assim. E eu voltei com tudo pro meu corpo. Pá! Essa, assim, foi uma das experiências, né? E a segunda é bem mais rápida. Tem a ver com aqueles túneis Stargate. Eu passei por um doido daquele, de viajar no espaço e ver as galáxias muito parecido com o Contato, né? Vi as galáxias e num deles eu fui para um lugar. Ontem você mostrou um planeta da quarta dimensão, Carmen Colapso. Sim. É idêntico àquilo. Eu vi um planeta daqueles. Eu disse: olha que legal, vocês chegaram aqui, me trouxeram para ver a destruição do planeta de vocês, como foi o fim da civilização de vocês, para servir de lição. Eu disse: não, isso é um futuro provável do planeta de vocês. Só que aí o que aconteceu, eu vi grandes explosões. E dessas explosões eu vi saindo uma grande arca. E a arca decolando. Até então não tinha feito ligação. Anos depois, eu não sei, só poucas pessoas sabem, eu escrevo alguma coisa de ficção científica. Eu participo de um jogo que eu digo para meus amigos, não é pela parte de dinheiro. Para mim, interessa, quero saber de contar história. Eu gosto. O Star órfão. E nessa história de uma civilização, a civilização terráquea, ela chega a um ponto que o Sol entra em colapso, né? Mas na verdade eu tinha que seguir um enredo que me deram do Sol, eu só fiz desenvolver. E a civilização Space, né? Existia duas civilizações, a Space, que era
que era oriundo da exploração planetária, e a que ainda vivia na Terra. Eles se separaram em 2 blocos. E essa civilização, ela, em certo momento, com esse colapso, eles tiveram que se unir para conseguir preservar parte da civilização humana. E eles foram rumo aonde? A Alpha Centauros. Né? E tem todo um contexto lá, uma história envolvendo uma inteligência artificial que tinha todo o conhecimento, né, da Terra. E o que acontece? Anos que... E essa civilização, inclusive, quem... Né, eu tinha a ideia de colocar, mas assim, não, vai ficar muito manjado isso. Meu amigo falou e colocou na história. Agora, meses atrás, eu li o Ricardo Gonzalez falando do projeto lá, daquele secundário, né, com Antarael, em que ele fala de um futuro provável da Terra, no qual a nossa civilização, né, vai chegar um momento em que ela vai precisar ir para um outro planeta e vai mandar uma espécie de arca com crianças, né? Seriam os astronautas. É o último livro do Ricardo Gonzalez que trata disso, que é o Arca, né? Isso. E nesse livro é justamente Alpha Centauros. Né? E nesse livro vão também, nesse meu conto, eu disse, nossa, agora eu me toquei, a história da parte lá da ficção é o que o Ricardo Gonzalez está contando. E eu lembrei da arca que eu via saindo do planeta Terra. Né? E aí, esse ano eu vou entrar em mérito agora do Ricardo Gonzalez, para não estender muito. Tá? Vem a história aí da Minerva, isso já pulando para 98. Quem é Minerva? Minerva é uma senhorinha que lia as mãos de todas as mulheres lá, né, na rua. Inclusive, nesse dia ela foi lá na minha casa, minha irmã estava tomando banho e disse, Alisson, recebe a Minerva aí. Eu disse, não, vai tu jogar com essa mulher, negócio de baralho, essa mulher está enganando todo mundo aqui. Não, recebe. Primeira coisa que ela falou. Olha, eu sei que você acha que eu sou enganadora. E eu não vou lhe enganar, que eu engano os outros. Ela foi sincera, eu não posso lhe mentir. Ela chegou e disse assim, vem cá, você acredita neles? Aí disse, essa mulher quer me pegar. Neles você pode falar várias divindades, pode ser ET, pode ser outra coisa. Ela disse, seja mais específica, por favor. Ela disse, você acredita em extraterrestre? Eu disse, por quê? Porque eu sei que você acredita. E eu vou lhe falar, mas não vai demorar para você ter uma comprovação física deles. Isso é legal. Ela disse, preste atenção numa coisa. E isso tem a ver com hoje. Vai chegar um dia que você vai contar essa história para outras pessoas. E eu estou vendo, e tem outras pessoas que vão estar diante de você ouvindo essa história. Você vai lembrar desse dia. E tem ligação com eles. Porque o seu trabalho é com eles. Passou-se o tempo. Né? Foi passando. Não aí tá. quebrou nada. Nada. Não. Não, ela pegou o mestre Yoda. O que ela queria? Uma revista rasgada no chão ela queria. O mestre Yoda mexendo nas coisas, né, lanterninha, no Star Wars, acho que é nos mais antigos, que era a versão que ele tava meio pirado, né? Sim, os primeiros lá eram Aí tá, o que aconteceu? Durante a noite eu tive um contato com os seres grandinhos assim, meio réptil, explicando a evolução do homem de forma bem didática para criança, mostrando um quadro assim, uma barra de energia, você tem que atingir a evolução X para alcançar, para depois atingir tal patamar, tal. Eu disse, isso é sonho, porque ela me falou essas coisas. Mas no outro dia eu cheguei em casa com meu irmão, a gente olhando para o céu, meu irmão olhou, olha, ele disse, o que é isso? Eu disse, isso é um sinalizador. Não, isso mas está se mexendo. Que estranho. Eu e ele, nós corremos lá para casa, e são 3 andares na minha casa. No terceiro é um terracinho, eu não sei porquê. A minha mãe, tá, minha irmã e ele ficaram embaixo no segundo. E só eu fiquei no terceiro. Quando eu cheguei, o objeto já tinha passado. Quando eu falei, tá ali. O objeto fez assim. Pareceu aquela sonda que eu te mostrei. Era a sonda laranja. Ela veio e parou em cima da minha cabeça. Mais ou menos assim, tava uns 50 metros. E ela oscilou.
apagou. Aí eu tinha um grande amigo meu, chamei ele em casa, expliquei, falei para ele, disse, pode ter sido produzido pela tua mente, não sei o quê. Eu disse, pô, o cara é espírita, o cara de espírito não está tentando, na possibilidade de existir algo a mais. E ele é mais alto, ele é alto. Quando eu estava falando com ele, eu levantei minha cabeça, o objeto apareceu perto do ombro dele. Pouco antes, ele disse, não acredita? Ele disse, não, sei, pode ser, então vira. Aí está nas tuas costas. Né? Aí foi o processo todo, né, onde eu comecei a ver, né, com dessa sonda aí. E em 99, já eu entrei num grupo. E ele viu também? Viu, ele viu. E passou, eu acho que talvez a primeira chispa que eu tenha visto na vida. Passou um objeto que parecia um plástico. Era algo plasma, assim. Passou assim, correndo. Perto da gente. Ele assim, eu acho que talvez tenha sido a primeira chispa que a gente tenha visto, né? E eu e ele vimos esse objeto. Eu e ele. Aí tá. Tem esse grupo, ano depois minha mãe de novo, jornal, minha mãe, início de jornal é fantástico. Eu queria assinar o jornal da sua mãe. Só classificado, viu? Só classificado bom. Aí minha mãe lá no jornal, olha, tem um grupo de ufologia aqui em Belém. Se não quer, liga pra lá, eu disse, eu vou ligar. Essa mãe é muito legal. Aí o que aconteceu? Imagina. Eu fui nas reuniões e tal, logo as reuniões começaram a ser na minha casa, na terraça da minha casa. Né? E um certo dia, um deles falou, tem um livro aqui que a gente participar de um outro grupo. Mas que grupo é esse de ufologia? Não é grupo de ufologia? Que grupo é que vocês falam que se participar? Deixa pra lá! Eu falava assim, não, mas eu quero saber, tem um livro aí, tá emprestado. Tá. Até uma hora que chegou na minha mão, Semeadura de Vida. Eu li, disse, nossa, mas eu já vi essa história desse livro. Eu vi na editora Planeta, aquele mesmo cara que apareceu. Eu disse, nossa, eu conheço. Aí tá, eu comecei a ler, tal, achei fantástico. Um dia, durante uma meditação coletiva na terraça da minha casa, eu fiz a pergunta que foi um de vocês que fez, um que me contou. Eu perguntei, se vocês realmente existem, eu queria uma prova. E ao abrir meus olhos, aparece uma bola de luz, lembra? Em cima de mim. Aí ela corre no céu, né? Apaga 3 vezes seguidas. A partir daí, eu comecei a ter contato, experiência diária. E não era em campo, era na cidade. Né? Eu tentei entrar em contato com o Charles na época, os grupos estavam se fechando, estavam numa quebradeira só em todo o Brasil, aquele negócio da sexualidade do Charles envolvido no meio. Tinha também a questão da UFO. A UFO montou uma revista que eu não encontrei mais, parecida com Walter Mercado. Fizeram uma montagem do Charles, com os anéis grandes. E eu lembro, meu amigo ligou pra ele. Foi terrível, eu vi. Eu tinha essa revista. Com a imagem do Charlie? Nossa, pegaram Anel? pesado dele mesmo. Por quê? Aí eu lembro que meu amigo procurou, ainda conseguiu falar com o Charles. Mas só que as perguntas foi só sobre a sexualidade dele. Você virou mesmo? Você virou um trans? Sei o que fez pergunta. Aí ele falou um monte de coisa e tal, mas não era daquela forma que está aparecendo na revista UFO. E do grupo de trabalho não falou nada. Aí começou a aparecer um monte de objetos no céu para mim. Muito. Chegou uma certa hora que começou a ser algo telepático. Me mandava para fora, eu chegava lá, estavam os objetos. E eu descobri uma coisa muito interessante. Porque existia uma tal estrelinha que há anos ficava de casa e eu achei que era aqueles planetas do entardecer, né, que aparece, não sei qual é o planeta, eu sou horrível pra isso. E ficar na frente da minha casa, aquela luzinha bonitinha que depois já subia e desaparecia. Não é Vênus? Eu sei. Desse aí. E eu olhava, eu disse assim, mas é o planeta que tá todo dia vê isso aí há anos. E o planetinha, ó, a estrelinha fez, virou uma esferinha, andou, foi pra cima de um outro que tinha uma caixa d'água que era uma outra estrelinha que eu via à noite. E ficou parado lá e lá virou estrela. E disse assim, a melhor forma de nos camuflar é em estrela.
Que é algo mais só. simples. Isso já aconteceu comigo. Você sempre tá vendo o céu, né? Estrela que Aí tá, passou, né? achava que era azul, Essa várias essa estrelinha aí. Tem outras vezes, diariamente, eu vi a história da esferinha. Não era bem porque era lenta. É aquelas esferas luminosas. Só que elas se cruzavam. Era aquela história do sinal de apoio, né? Eu disse, não, satélite já se passar já do lado do outro. E 12, aí eu disse, mas tá demais, já tem outro que já passa do lado também em outros sentidos ao mesmo tempo. Começou a ser diariamente isso, diário chegou o momento que eram as esferas, eram chispas, e eram os flashes. Aí já me falaram que era o projeto Sivan, de fotografia da Amazônia, começaram a inventar um monte de história para mim, que era tanta coisa, né? Tem uma vez que eu chamei a ex-cunhada minha, que era evangélica, e ela não acreditava. Nesse dia, você quer ver? Apareceu ao mesmo tempo vários objetos, e eles trocavam de lugar, e trocavam e se transformavam na estrela. E depois eles se moviam para cá, eram 8. E ela disse, você viu agora? Você acredita que existiria isso? Eu acredito. Olha, eu vi, não sei o que é, prefiro nem imaginar mais. Eu vou fingir que eu nunca vi isso. Disse, beleza, nunca mais tenho que provar nada. Ninguém mostrar nada, esqueci. é mais fácil. É mais fácil, né? Né? Aí passou essa experiência até que uma das palestras, eu lembro que em 99 mesmo, foi uma pessoa chamada José Luiz Lanhoso Martins, filho. Tem a imagem dele aí, tem, né? Tem a imagem dele aí. Ele conhece? Maria, vocês conhecem? Não José Luiz? conheço. O José Luiz, eu considero assim, ele é uma pessoa extremamente contatada. Ele foi uma das primeiras pessoas que eu ouvi falando que que a maioria dos contatos não se davam em forma física, mas em realidades da física alterada. Ele falou, você vê esses contatos que acontecem aí? Isso não é físico, não é esse físico nosso. Eles não podem fazer isso aqui. Isso acontece em outras realidades. E aí ele falou sobre vários fatos, ele contou sobre as grandes guerras que houveram. E ele me contou uma coisa interessante, que ele disse que o que existe, a depressão do Grande Canyon, foi causada por uma grande arma, que ele falou. Foi durante uma das guerras. Aquela depressão ali foi uma arma que abriu aquilo ali, numa das guerras. E aí ele chegou, fez a palestra, e ele falou sobre a ancestralidade de várias pessoas que estavam ali ligadas a uma determinada raça. E ele falou de algumas pessoas e apontou as raças. E ele não apontou para mim. Meu amigo chegou e disse, esse que questionou a Verônica sobre a sexualidade, e é muito curioso, o André Tirara. E o Elis, você não vai falar nada? E eu para mim, ele, ok? Ele vai descobrir sozinho. Ele disse, e aliás, você já começou. Ele disse, você quer que eu lhe ajude com isso? Que eu lhe abra um canal direto para você? Eu disse, claro, por favor. Responder agora? Você disse. Aí ele marcou na casa dele. Eu tive uma experiência, eu não digo que é projeção, não digo que é regressão, não sei. É muito parecido com uma que o Emmanuel escreve no livro dele, como se eu quisesse estar no outro lugar, eu estava, mas eu tinha consciência do meu corpo físico aqui. Né? E nesse local eu me projetei com um lugar no passado, muito passado, em que eu me vi como um ser que pode marcar aí a imagem que é a última. Essa? Não. Esse aí. Aí Tá. você do filme Inimigo meu. Mas não é inimigo meu, esse é do filme daquela série Mundo Perdido, que existia uma civilização extraterrestre. Eles têm roupa, parece romana, ó. Eles trajem, centurião romano, tá? Então era muito parecido com esse ser. E eu primeiro vi de fora, depois eu entrei. Ele estava com um ser, abraçado com um ser de polaridade feminina. E eu consegui sentir beleza e ver beleza através dos olhos dele. E eu descobri que era eu.
E eu vivi numa civilização que estava prestes a entrar em colapso porque ela estava em guerra contra uma outra civilização. Eram invasores de mundo, né? Também aparência reptiliana. Eles consumiam os recursos do planeta, eles mexiam com a energia sônica e eles desestabilizavam o eixo magnético do planeta em questão. Ele fazia ameaça: você não vai sair, vocês vão sair? Não. Vocês vão se render? Não. Ele mexia e causava os tremores, né? E caso ainda não se rendesse, o que eles faziam? Eles invadiam com a força bélica. Nós nos rendemos. Eles destruíram 99% da civilização, daquela nossa, né, civilização, e 1% eles utilizaram para hibridar. Porque eles faziam isso, eles hibridavam. Sempre eles utilizavam o que melhor tinha na genética da civilização que eles venciam para se utilizar na deles. Eu falei para o Emmanuel, talvez tenha sido uma distorção, eu achei que era Mu. Ele disse que pode ter sido Lemúria. Alguma civilização que veio Lemúria durante as grandes guerras. Aqui, ó. E aí o Zé Luiz pediu para voltar para um certo momento. E eu vi esses seres no presente. Eles já estavam diferentes, dando diversas modificações. Ele, pois é, se aproxime deles. Eu me aproximei. O que é que você sente em relação a eles? Sente raiva? Não, eu sinto amor. Pois é, vocês estão aqui para isso, para recuperar isso. Eles estão aqui para recuperar com vocês os danos que eles causaram. Voltei pro quarto. Aí aparece, mostra aqui uma foto lá. Esse ser. Aí que foi interessante. Volta um, não. Só volta 2. Do Bruno, lembrei. Lá. O Bruno mostra lá. E pode mentir o que for, mas uma coisa ele não mentiu. Foi esse ser aqui, quando eu vi. Esse ser estava no quarto. E ele se apresentou com o nome de Nomar. O Nomar, ele chegou e disse: eu vou fazer um reequilíbrio energético. Ele falou através do José Luiz. E uma coisa interessante que eu vi com o José Luiz. O José Luiz conversava com eles, não assim, eu não sei o que é que eu consegui perceber. Ele falava assim, José Luiz, com eles. E ele... E era ele falando com ele. Esse que diacho é isso? Ele tá exatamente assim. Será que esse cara é humano? Ele tá falando assim. E aí, esse ser, antes dele responder, ele veio fazer um reequilíbrio energético. Ele se deitou sobre o meu corpo físico. E eu disse: não, eu sei, ele já falou que ele vai fazer isso. Aí ele falou através dele. Ele falou o seguinte, que é uma frase que eu utilizava muito. Um dos maiores presentes que nós podemos dar a alguém é o direito de conhecer por si só, cabendo a nós a não menos desonrosa missão de mostrar as ferramentas para que cada um, ao seu passo, chegue à sua própria verdade. Aí o que aconteceu? Nomar, né, foi e disse assim: nós temos um trabalho com você. E com o grupo que está lá, eles falaram de um projeto no qual iria trabalhar. Na época eu não conhecia direito a história do livro das Vestiduras Brancas, e eles falaram algo sobre recontar e mostrar a verdadeira história, e trabalhar com cura, trabalhar em vários âmbitos. O tempo aí, o Nomar, o que aconteceu quando eu saí de lá, eu até falei pro Emmanuel ontem isso, aqui pra vocês. Eles conversavam comigo durante o trajeto pra minha casa. E, nossa, é normal, é como se tivesse uma pessoa aqui. Eu disse: será que esse telefone vai continuar sempre assim? Tocando ele, falavam. Agora é interessante que eu não lembro nada. Mas assim, eu andava na rua, parece que era pluma, indo pra minha casa. E ele falava assim: nós vamos ter uma experiência com sua irmã também. Só que eu não sabia quando. Eu não vou falar pra minha irmã, senão eu vou estar induzindo ela. Na mesma noite, eles mantiveram contato comigo e com a minha irmã. Não foi uma civilização só, foram várias.
Foram várias civilizações e sempre entravam no nosso quarto em dupla. Mantiveram a minha mãe lá em outro estado, não sei, que elas desligaram ela. Minha irmã levantava para ir no banheiro. Tá vendo eles aqui? Eu disse, eu tô vendo. Eles estão falando, nossa, é fantástico, eles estão conversando comigo. Tem dois aqui, falavam assim. E a gente deitava na cama e eles continuavam. Eu disse, vou deitar de novo, vou continuar. Era assim. Minha mãe era apagada. Era assim. E outra, toda vez que eles saíam, eu falava para minha irmã e para ela a mesma frase. Nós estamos indo, mas outros estão chegando, voltando. E eram diferentes as raças. E a gente via a nave imensa parada na frente de casa. A gente conseguia projetar e ver ela lá fora. Uma nave gigantesca. Em outra realidade. Não lembro. Além dos nomes que eu lembro, os Mark e o Sabbath, outros eu não lembro. Minha irmã não lembra do nome e de nada, nada. Só sei que era ligado ao futuro da Terra, assim, né? E ao nosso futuro. Era coisa fantástica, ficava impressionado, assim. Coisa de filme de ficção científica mesmo. Eles mostravam na tela mental. Passou-se os anos, foi passando, tudo isso foi perdendo um pouco o sentido, porque eu não sabia muito bem para que servia aqueles contatos, né? Não tinha nunca o próximo passo. Eu não tinha contato com nenhum rama, com nada. Foi então que um dia desses fui levado entra nessa casa de livros usados, tem uma coisa pra ti. Eu entrei e eu olhei o livro, não tem nada aqui. Eu disse, faz o seguinte, da direita para a esquerda, passa o teu dedo, corre. Quando dizer para, tu para. E pega o primeiro livro na tua frente. Eu fiz isso. Quando eu peguei, estava um livro lá. Um rio subterrâneo. Eu disse, livro de autoajuda, esse negócio. Pega. Eu peguei, era diferente, a Gilda Moura, com contato. Eu disse, caramba, vou levar. Comecei a ler e tal. Conta a história de um ser lá, que o principal, né, lá do livro, que é o Ramon. E o Ramon, ele tem uma estranha peculiaridade. A história tu falou do X-Men? Né? Mercúrio. Ele entra no ambiente, ele paralisa quando as pessoas estão lá. E ele conversa com a pessoa. É como ele criasse uma realidade e anulasse o resto. Ele fez isso com a Gilda Moura. E ele conversou, ele mantém experiência. E, primeiramente, ele não se identifica como extraterrestre. Com o tempo vai ficando claro que ele é. E aí foi passando o tempo, a história do Ramon é bem interessante. Procure esse livro, é muito legal. E foi passando o tempo, eu, na ligação, fazendo... Aí esse Ramon, ele aparecia e desaparecia no lugar. Aparecia às vezes de forma abrupta na frente dela. E chegou um determinado tempo, né? Eu cruzando o nome depois de muitos anos. Aí Ramon, Verdi, Nomar. O Ramon era o Nomar. Por isso tinha me mandado lá na Nação Livre. Eu cheguei, entrei em contato com a Gilda Moura. E falei para ela, tal, ela disse, mas vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Ramon foi um pseudônimo que eu dei para ele. Eu disse, Gilda, eu li o seu livro, né? O ser que entrou em contato, ele entrou em contato comigo antes de eu ter visto o seu livro. Se ele quisesse que eu identificasse, ele tinha que dar alguma referência que fizesse sentido. Ele não podia dar um nome real, né? Se eu fosse ler seu livro com o nome real dele não ia estar lá, um anagrama. Então ele deu um anagrama do pseudônimo. Faz sentido, né? Só que, como sempre, o ego disse, nossa, eu não entendo, falar com uma pessoa dessa, parece que ele, sabe, eles sempre ficam um pé atrás, como se fossem grandes deuses. Isso que é ruim, né? E aí acabou, tal, não mantive mais contato com ela, né? Teve aí a história em 2013 eu fui para a Ilha do Marajó. Na época eu era casado com uma outra pessoa. E essa pessoa já tinha lido Os Semeadores. E já tinha tido uma experiência com eles. Eu não lembro agora a experiência
aqui qual era. E fui eu e a irmã dela é evangélica. Mais ou menos umas 3h30, 4 horas, eu peguei um banquinho, uma cadeira dessa de plástico, de banquinho, botei a parte de trás do barco, já no rio lá, né, com aquela lua, e comecei a fazer várias reflexões, fazer perguntas os guias. Fiz muitas perguntas, muitas, não vou falar de todas, fiz muitas. Relação, porque tinha acabado, de minhas experiências, tal. Beleza. Quando dá mais ou menos perto de 5 horas, eu tenho que acordar, todo mundo dormindo na rede, tá? E a irmã dela veio e disse assim, Evangelho, nossa, isso me mostra um negócio de extraterrestre. Por quê? Eu tive um sonho horrível, que uns seres me tiravam da rede através de um raio e me levavam e diziam, essa é a primeira vez que você está aqui. Você deseja continuar com essa experiência? Eu disse, não. Então vamos respeitar. E devolveram ela para mim. E a minha esposa, quando veio, disse, eu tenho um recado para ti. Um não, vários. E contou a mesma história dela, só que ela aceitou. Uau. E quando ela entrou, ela fez dentro de um disco, ela disse, uma sala, e um ser que parecia um Grey, só que pérola, branco, com os olhos grandes. Olha, que ela não conseguia conectar duas palavras no seu dia a dia. Nesse dia parece que ela era um outro ser dentro dela. Ela me explicou até sobre telepatia, que eles explicaram para ela. E ela falou, como eu estou ouvindo você que você não mexe nem a boca. Simples. Aí ele botou a mão nela e fez assim, telepatia, linguagem universal. Ela falou. Aí ela pegou, né? Ele chegou e falou, olha, primeiro, nós nunca nos distanciamos dele. Quem se afastou foi ele. Explicou a respeito do trabalho, que a proposta estava assim, em pé. Falou sobre uma coisa que eu sofri aprender há pouco tempo em relação à mudança, como a gente mudar o planeta, como mudar essas condições. Eles explicaram aquilo que não precisa ser a maioria pensando para mudar. Existe uma certa quantidade, um certo momento, né, às vezes locais especiais que faz com que essa energia se torne gigantesca e consiga mudar certos acontecimentos. Explicaram tudo isso para ela. Como ela iria saber de tudo isso? E explicaram uma coisa. A experiência dele de contato, chegar assim, a experiência dele no trabalho vai acontecer o dia que ele vai encontrar pessoas, certas pessoas para esse trabalho. E quando ele encontrar essas certas pessoas, em especial uma certa pessoa, aí ela mostrou, essa pessoa era calva. Tinha umas entradas e estava escrevendo numa mesa. Eu já tentei até raspar a cabeça de pessoa para ver se encontrava isso. Né? Eu estava falando, tinha entrado, não era, eu acho hoje, modesta parte, eu acho que é o Emmanuel. Pelas entradas dá pra ver. Talvez seja ele, talvez seja. É possível, né? As entradas são provável. Aí ele falou, quando você encontra as pessoas, você vai saber que eu trabalho. Que aí você vai estar no lugar certo. Que ele vai saber. E outra, vocês com outras pessoas, nenhum sendo mais importante que o outro, vão escrever isso aqui, ó. Vão ajudar a trazer isso aqui. E mostrou um livro branco em cima de uma mesa. É o livro das vestiduras brancas, né? Que E nós na época estamos você atrás vai dele, pra estamos trabalhando com ele, na verdade. E mostrou. Ó, essa experiência, sim, para mim foi muito significativa relacionada com isso. E outra, ele mostrou o dia para ela, dentro de uma propriedade, que uma nave desceria no meio do grupo das pessoas. Esse é o ápice da missão Rama. Mostrou para ela. Como uma pessoa que não leiga vai ter conhecimento de tudo isso, né? Tá, passou. Tua esposa falando tudo. A primeira vez, eu disse, poxa, mano, por que você não mantém ela assim sempre? Ela... Nossa, ela... Deixa ela conectada. Deixa ela assim. Falando disso. Nossa, ela foi, você ficaria ouvindo ela o dia inteiro. É uma versão atualizada. Ela durou apenas alguns dias. Só algumas horas.
Aí tá. Aí vem o Suneses, primeira fase, 2010 de novo. Grupo Belém, aquela confusão, muito difícil montar um grupo em Belém ainda mesmo. Sempre que eu procurava colocar anúncio, eram as mesmas pessoas que apareciam. Eu passei muita dificuldade, era a mesma pessoa. O pior é que é verdade. Tem né? um dessas pessoas do Rama que até me ofendeu. Foi na minha casa, ele não bate me frente com a Verônica. Tem uma senhora lá em Belém que ela teve um contato fantástico. Fantástico mesmo. Ela em grupo, junto com outras pessoas em Colares. Um dia ela chama do disco, ela viram mais de 100 discos no céu. E de lá desceu, estavam trabalhando, havia duas direções, uns pareciam uns greys pequenos, uns greyzinhos, e eles desceram e ficaram brincando com as crianças. E as crianças não ficaram com medo. E um deles, o comandante, ela ficou meio depois. Porque ela se arrependeu, porque eles marcaram um trabalho e não continuaram. Eles tipo assim, ignoraram. E quando ela ficou desesperadamente tentando o resto da vida, eu acho que até desencarnou e não conseguiu. Juntar um grupo. Só uma observação. Vocês sabem o que é Colares? A região de Colares? Então pesquisem quando puderem em casa, Operação Prato. Tá? É o caso mais clássico e fantástico da ufologia brasileira. Cidade inteira em contato de massa, o exército lá estudando, foi um troço muito interessante. Não aparece normalmente na televisão. E até hoje, viu? Na internet tem. Até hoje. Aquela região ali tem Eu tenho as declarações do general lá na época, a primeira declaração que ele deu, o coronel Irangê. O amigo dele vive lá até hoje, um amigo dele. Ele se mudou para lá. Porque uma médium falou que ele viveria numa ilha de frente para outra ilha. E essa ilha é Colares, de frente para o Ilha do Marajó. Não, 3 ilhas, uma de frente para outra. São 3 ilhas, que é Colares e Baía do Ilha do Mosqueiro. É o Triângulo das Bermudas da Amazônia, da entrada da Amazônia. É fortíssimo. É lá que existe o obelisco, que eu falei com um ufólogo esse tempo. E, aliás, eu falei daquele obelisco, não caiu, disse que existe lá. Só que ele disse, aquilo não é nada, que foi construído pelo homem. Mas o homem desapareceu. O homem que construiu. Né? E ele construiu 3 obeliscos formando um triângulo nas 3 ilhas. Aí sim, tá falando aqui desse fase do grupo Belém, foi muito difícil. E eu entrei no meio da história do Suneses de novo, quando eu acho que vai dar certo aquela ruptura ali. Aí eu disse, nossa, mas de novo esse negócio. Não basta da história da época lá da Verônica, quando começou ela indo embora, quebrando os grupos, de novo isso. Eu não acredito. Aí acabou eu ficando lá, que eu confesso, não posso isso tirar o mérito, na época me deu muita atenção, foi de fato o Ronan. Sim, o Ronan é fantástico. Foi ele que me deu atenção, tá? Me deu muita atenção. Eu fui para Minas, assim, participei de muitas experiências legais. A primeira experiência que eu tive foi logo na primeira noite lá, que foi similar à experiência da cabana do Livro Semeadores. Porque assim, eu estava lá, deitado, quando eu vi assim, imagina aquele tapete. Aí eu estou me puxando para outro lugar. Quando eu vi, eu já sentia o vento e folhas secas voando. Aí eu comecei a sentir como tivesse uma cúpula se formando em volta de mim. E um animal começou a se arremessar contra. E grunhiu. Bum, bum. A história do medo, comecei a sentir medo. Né? E havia uma voz, né? Começou a ter um negócio que eu sintonizar. Né? Tu falou, Helena, da voz. Aí fica metade. Sintonizando, aí depois veio, calma, nós estamos aqui com você. E tocou uma mão aqui, ó, mãozinha. Né? E essa noite não só eu, como as pessoas nos outros quartos, todas foram visitadas. Acordaram falando no café dos seres que me visitaram. Né? Aí vem 2013. Tá? Foi para Curvelo, né? Curvelo 5, foi uma experiência maravilhosa.
Aqui eu já falei da Gila Amor, vou falar só do Oxalc e da Xanxa, que foi a experiência hoje em dia de campo mais relevante que eu tive. Eu fui para uma experiência lá, um local que ninguém gostou, que foi trabalhado especificamente nessa saída, o medo. Era um lugar ligado a uma senzala antiga, ali perto, e as pessoas não suportaram, sentiram e viram coisas ruins. Eu, no meu outro controle, estava maravilhoso, eu não estou com medo de ninguém, de nada, pode aparecer aqui. E depois dos 7 minutos, mais ou menos, de autocontrole, veio aquela voz mental. Ellison, aqui com você quem fala é o Oxalc. Nós em momento algum estamos duvidando que você vai ter medo em nos ver. O medo que nós referimos é outro. Feche os seus olhos. Eu me fechei. Eu tive um medo repentino de algo que eu não sabia dizer o que é isso. Pois é. São seus medos internos. Vençam. E quem sabe um dia nós não voltaremos a nos encontrar. E quem sabe pessoalmente. Aí passou mais algum tempo, apareceu um busto sobre as árvores de uma mulher. E significou como sendo a Xanxa. E ela chegou e falou uma coisa que foi falado aqui, que era para eu voltar, me tranquilizar e não me preocupar com o que fosse falado. Porque cada um estava tendo a experiência que necessitava ter. Ninguém era mais do que ninguém. Nenhuma experiência era mais relevante que a outra. Apenas eram momentos diferentes que cada um estava passando. Né? Então essa aqui foi a minha experiência dentro do Rama. Eu só tenho aqui uma mensagem para passar. Que foi um dos últimos vídeos que eu vi do Ricardo Gonzalez. E a repórter fala para ele, você quer deixar alguma mensagem em especial? Ele disse, quero sim. Eu vou deixar uma mensagem que é da Muriel. Que é da... Como é lá? Da Fraternidade Branca. E ele disse o seguinte, deixar de ser guerreiro da luz para sermos embaixadores, né? Da faixa. E aí a segunda, que nós deixaremos de ser vistos como contatados, né? E nos vermos como contatados para sermos conectados. Ele faz e responde a pergunta, qual a diferença? Contatado é uma coisa externa, conectado é uma coisa aqui dentro. É interno. É um processo de ligação interna. Primeiro consigo mesmo. E ele fala de outra. Muitos místicos estão procurando a nova Shambhala. E a nova Shambhala não é um lugar físico. Ela não vai surgir de regiões intraterrenas. A nova Shambhala é o homem. É a paz que ele deseja alcançar para si próprio. E ela está dentro de cada um de nós. Vou terminar assim, então. Obrigado por me ouvir aí, viu?